mais prejuízos posso ter se meu imóvel estiver irregular? A burocracia que envolve, gente, a regulação de imóveis é tanta que muitos proprietários estão tentando fugir desse transtorno. E eu nem posso culpá-los, porque lidar com documentação imobiliária não é nada fácil. Mas até que ponto vale a pena a gente fingir que esse problema não existe e deixar o imóvel irregular, né? Olha, eu bem queria dizer que não existem riscos, mas na grande maioria das vezes, sim, é uma situação que pode ser evitada e que vai precisar ser resolvida uma hora ou outra. Então, primeiro, o que é deixar um imóvel irregular? De modo simplificado, eu posso dizer que o imóvel, quando ele está irregular, é quando a situação real dele não condiz com o que está escrito nos órgãos oficiais, como prefeitura e principalmente o cartório de registro de imóveis. Então, por exemplo, quando não está constando no registro de imóveis o verdadeiro proprietário, ou então quando não está cadastrada a construção na prefeitura e no cartório. E essa regularização é um procedimento burocrático, mas ela só vai te permitir exercer os direitos sobre imóvel se tiver tudo regular, tá bom? Então aqui eu vou apontar alguns motivos ou transtornos que podem cair sobre você se você deixar o seu imóvel irregular. Primeiro ponto que eu trago é você perder o seu imóvel. Você já ouviu a frase que quem não registra não é dono? Embora é uma frase conhecida, ela também é deixada de lado. Então, de acordo com a lei, o comprador ele só é dono do imóvel após o registro em cartório. Isso está no artigo 1245 do Código Civil. Então, agora imagina comigo a situação. O vendedor de quem você comprou o imóvel você já pagou, usando de má fé, ele decide vender o imóvel para outras pessoas. E essas pessoas registram o imóvel como propriedade delas. Você já imaginou o transtorno que seria você resolver esse problema e provar que você é realmente o dono? E infelizmente isso pode acontecer sim se você não registrar o imóvel em seu nome. Outro ponto é você não conseguir vender ou financiar este imóvel. Então essa irregularidade, ela vai afastar sim o comprador e dependendo da situação, pode até impedir o registro do imóvel no nome do futuro comprador. Se não bastasse isso, o financiamento perante o banco também vai ser reprovado e considerando que boa parte dos compradores de hoje utilizam financiamento imobiliário para adquirir o seu imóvel. Então a sua negociação ela vai ser totalmente arruinada por conta de uma irregularização. Outro ponto, a desvalorização do imóvel. O imóvel irregular, ele sofre sim uma depreciação no valor de mercado, no seu preço de valor de mercado. Tá? E isso também vai trazer insegurança para o comprador, né, para quem está adquirindo. Então, assim você terá que vender o seu imóvel abaixo do valor real dele. E se for colocar na ponta do lápis, a comparação entre o valor perdido com a desvalorização do custo da regularização, você perceberá que na maioria das vezes não vale a pena deixar o imóvel irregular para venda. E o IPTU, dependendo da cidade, pode ficar mais caro, sim. Todos os imóveis precisam cumprir uma função social, que podemos traduzir como o dever de ser útil para a sociedade, portanto não cumpre a função social um terreno sem destinação e sem uma construção, por exemplo. Assim como coagir o proprietário a dar uma destinação ao terreno, à prefeitura, o valor de IPTU, isso também pode estar acontecendo se a construção da casa não estiver constando nos cadastros da prefeitura. Você sabia disso? Então, por estar irregular perante a prefeitura, você também pode receber multas. E em casos mais graves aí, a depender da situação, da construção e desrespeito às diretrizes do plano diretor da sua cidade, corre risco de demolição do imóvel. Você entendeu a gravidade? E se eu quiser doar ou transmitir para um filho esse imóvel, será que tem algum problema? Então, a regularização, gente, ela é sempre necessária. Primeiro, porque não tem como eu transmitir um imóvel que não consta como registro em meu nome, seja para doação, para venda ou por herança. Então, sempre vai ser necessário primeiro regularizar, para depois eu passar para frente. Então, tem um princípio que ele chama princípio da continuidade. Todo histórico do imóvel, ele segue uma sequência lógica. Então, só quem figura como último proprietário que pode transferir o bem para outro. E se houverem alterações do imóvel, tá? Como demolição, construções, desmembramento, loteamento, também tem que averbar essas situações em matrícula, antes de que eu transmita ele. Por isso influencia também na avaliação do imóvel. E esses pontos que eu trouxe agora, sobre regularização, é o que muitas pessoas deixam adiadas, uma hora vai ter que ser regularizada, principalmente porque o imóvel não fica para sempre com um único proprietário. Uma hora ele será vendido, uma hora ele será doado, ele vai ser deixado como herança. Então, aquilo que eu preciso realizar uma hora, e se eu adiar, pode me trazer uma consequência grave. Por isso é indispensável deixar o imóvel regularizado.
Então, procure um corretor de imóvel especialista na área ou um advogado também especialista na área e faça essa regularização do seu bem.